Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Também estendo esse cumprimento àqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da igreja. Se você não conhece, visite lá o canal do YouTube da nossa igreja. Então, que o Senhor nos abençoe nessa noite, que Ele trate conosco, que Ele fale conosco, assim como já tem falado conosco. Eu quero continuar meditando, pensando e falando com os irmãos sobre o livro de Josué. No domingo retrasado, eu tive o privilégio de falar aqui com os irmãos sobre Josué no capítulo de número 1, onde o povo de Israel, que havia recebido a promessa de Deus há muito tempo atrás, eles estavam agora diante da terra prometida, estava aos seus olhos. Eles precisavam conquistar essa terra pelo poder de Deus e pela graça de Deus, mas eles estavam esperando, estavam aguardando o momento exato para conquistar essa terra. Mas havia muitos obstáculos, havia muitos desafios para que eles pudessem conquistar essa terra pelo qual o próprio Senhor Deus já havia prometido. Então, no capítulo 1, eles estão aguardando, distante ainda um pouco de Canaã, mas eles estão esperando, eles estavam apreensivos, estavam preocupados, mas o momento de adentrar em Canaã estava chegando. E é isso que eu quero tratar com os irmãos essa noite, Josué, capítulo de número 3, que trata sobre a travessia do povo de Israel pelo primeiro obstáculo que eles enfrentaram para tomar posse da promessa de Deus para as suas vidas. Josué, capítulo de número 3, eu vou ler já a partir da travessia do povo de Israel pelo Rio Jordão, mas depois a gente vai pontuando alguns versículos da Bíblia e, pela graça de Deus, fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Josué, capítulo de número 3, versículos 14 a 17. Já é a travessia do Rio Jordão. Josué, capítulo 3, versículos 14 a 17. A palavra do Senhor diz assim: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega ou da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas, impedidas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Meus irmãos, não era fácil para esse povo ser abençoado por Deus por meio da promessa que o Senhor havia prometido há centenas de anos atrás. Era cerca de 1 milhão de pessoas, e entre essas pessoas havia idosos, havia crianças, jovens, havia objetos, barracas, tendas, havia muita coisa. Eles estavam atravessando um deserto que de dia era quente, à noite era frio. Eles haviam sido escravos no Egito durante 430 anos. Eles saíram do Egito, rumaram pelo deserto, tão somente
esperando o cumprimento da promessa de Deus. Essa jornada do povo de Israel pelo deserto, a libertação do Egito e a entrada na terra de Canaã, que era a terra prometida, é uma figura também da nossa jornada espiritual. Nós também fomos alcançados pelo Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus. Nós éramos escravos do mundo, do pecado. O Senhor nos libertou, e o propósito dele nos libertar é nos fazer entrar, nos conduzir ao reino celestial, ao descanso eterno. Mas enquanto o descanso eterno, a vida na eternidade não chega, nós estamos vivendo por essa vida, e ao viver essa vida nós atravessamos por desertos, por dificuldades em nossa vida. Nós enfrentamos muitas dificuldades em nossa caminhada cristã. Nós temos vários obstáculos e dificuldades. Nós enfrentamos frieza espiritual, muitas vezes. Nós enfrentamos a incredulidade. Nós enfrentamos as dúvidas. Nós enfrentamos as apatias dentro do segmento espiritual. Mas na nossa vida também nós enfrentamos outros tipos de dificuldades. Enfrentamos dificuldades de relacionamento. Enfrentamos dificuldades de diversas ordens. E essa passagem do povo de Israel pelo deserto, rumo à terra prometida, nos remete a lembrar os nossos passos, as nossas caminhadas. Da mesma maneira, nós estamos caminhando nessa terra de peregrinação. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós aguardamos uma outra terra. O nosso mundo não é aqui, nós estamos aqui apenas de passagem. E eu gostaria de pontuar algumas coisas nesse texto. Que o Senhor nos dê graça para aplicarmos alguns princípios e algumas lições do que aconteceu a este povo, que seja aplicado nessa noite às nossas vidas e aos nossos corações. Gostaria de fazer isso analisando as partes do texto bíblico. A primeira questão, meus irmãos, é o que o versículo de número 1 diz. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sitim era uma região onde foi a última região antes do povo de Israel entrar na terra prometida. Eles peregrinaram por vários lugares, e Sitim era o último lugar. Eles estavam todos acampados ali, 1 milhão de pessoas, mais ou menos. Sitim ficava mais ou menos cerca de 16 quilômetros até chegar a Canaã. Era uma distância considerável, mais ou menos como daqui em Itupeva, mais ou menos. Imagine essa grande multidão de pessoas e de crianças e de objetos, de tendas. Desarma a tenda, arma a tenda, desarma a tenda, pega os objetos. Talvez crianças reclamando e chorando, talvez algum idoso reclamando de dores, mas eles teriam que sair de Sitim, a última parada do povo de Israel, e seguir em direção à terra prometida. Essa é a primeira questão importante. Diante dos obstáculos que o povo de Israel haveria de enfrentar para conquistar a terra prometida pelo Senhor, havia tantos outros obstáculos. Os moradores da terra, os soldados, os guerreiros, os muros de Jericó. Havia tantos obstáculos, e aqui está o primeiro dos obstáculos, das dificuldades que eles deveriam vencer, que era atravessar para o outro lado, mas havia um rio. Esse rio é chamado de Jordão. E aqui eu vejo a primeira lição, o primeiro princípio espiritual para a jornada da nossa vida também aqui na terra.
No capítulo 1, o povo está refletindo, está meditando sobre os desafios que eles tinham pela frente. Agora, no capítulo 3, eles precisam avançar. No capítulo 3, eles precisam prosseguir, eles precisam levantar, eles precisam se movimentar, e eles precisam enfrentar este primeiro e grande desafio, que era vencer esse obstáculo, que era atravessar do outro lado, e havia um rio entre a terra prometida, e esse rio estava também entre o deserto, e eles estavam no meio, e eles precisavam passar do outro lado. E a primeira coisa importante que me faz pensar sobre esse texto é que não dava para eles ficarem mais meditando. Não dava mais para eles ficarem pensando o que eles teriam que fazer. Agora eles teriam que tomar uma decisão, levantar, se movimentar e enfrentar o primeiro obstáculo. Essa é a primeira lição que eu trago nessa noite, baseado nesse primeiro versículo. Da mesma forma, na nossa jornada cristã aqui nesse mundo, nós temos muitas dificuldades, conforme apontei, frieza espiritual, nós temos incredulidade, nós temos apatia, nós temos as nossas próprias dificuldades no nosso dia a dia, e muitas vezes nós ficamos como que inertes, nós ficamos parados, nós ficamos estagnados, e não conseguimos avançar nenhum passo só, porque nós não conseguimos tirar a nossa mente do grande obstáculo que há na nossa frente. Esse obstáculo pode ser todas essas coisas que eu disse, na vida espiritual, na vida social, são coisas que muitas vezes nos paralisam, e nós ficamos inertes e não conseguimos sair do lugar. O povo de Deus, o povo de Israel, agora teria que empreender todo esse esforço e avançar e enfrentar esse obstáculo. A primeira lição que eu aprendo aqui, que eu tiro os obstáculos têm que ser enfrentados. Se ficarmos paralisados e se ficarmos com medo dos obstáculos, quando eu digo obstáculos, são essas questões que foram apontadas, as dificuldades que enfrentamos em seguir a Cristo, a dificuldade que enfrentamos em professar a nossa fé diante de uma sociedade secularizada, materialista, perversa e imoral. Nós temos, muitas vezes, paralisados diante desses obstáculos, e quanto não, esses obstáculos têm influenciado a nossa vida, e nos tornamos apáticos. Então, a primeira lição, o primeiro princípio o povo de Israel deveria se movimentar, deveria levantar, e deveria enfrentar o obstáculo, deveria andar cerca de 16 quilômetros, no meio do sol, e deveria prosseguir. Da mesma forma, nós devemos fazer isso. O segundo ponto importante, que é um ponto um pouco mais difícil para, às vezes, a gente entender, é o que está no versículo 2 a 4. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, deram ordem ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Versículo 4. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, entre a arca. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. O que eu aprendo aqui é que o povo de Israel deveria ter uma direção. Eles deveriam seguir esse objeto, que é chamado de Arca da Aliança. A Arca da Aliança, esse é o primeiro ponto importante aqui, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, e simbolizava a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. A Arca da Aliança era um baú de madeira coberto de ouro por dentro e por fora. Ela era pequena,
media mais ou menos 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de altura e de largura. Havia 4 argolas nessa arca da aliança. Havia uma tampa por cima dessa arca. A tampa havia talhado 2 querubins, e em cima dessa tampa era onde era derramado os sacrifícios, sangue de animais. Era chamado de tampa do propiciatório, porque era ali onde o sangue era derramado, e de alguma forma a ira de Deus sobre o pecador era aplacada. Esse era o objeto. Era um objeto que o Senhor Deus pediu para que fosse construído. Ele tinha 2 significados. Significava a presença de Deus no meio do seu povo, e significava a aliança de Deus com o seu povo. Dentro dessa arca da aliança, havia as tábuas de pedra, que são os 10 mandamentos, que foi dito aqui, foi falado aqui, foi lido o texto de Êxodo. E aí estava o mandamento, o relacionamento de Deus com o seu povo. E os oficiais dizem aqui que o povo de Israel deveria ter ciência dessa arca da aliança que havia entre eles, e que um grupo de pessoas, era uma classe específica chamada de sacerdotes, em um determinado momento, eles seriam responsáveis por pegar aquela arca, não com as mãos, mas com varais que era colocado nas argolas e colocado sobre os ombros dos sacerdotes, e os sacerdotes não tocavam nessa arca, mas eles conduziam essa arca por varais. Os sacerdotes aqui, levitas, simbolizavam a mediação entre o povo de Israel e Deus. Isso apontava para Jesus Cristo no futuro, que é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não temos mais mediadores humanos, não temos mais a quem intercede por nós, humanamente falando, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui nós temos esse segundo ponto importante, que era a existência e a presença dos sacerdotes, que eles conduziam a arca. Outro ponto importante ainda dentro desse texto é que quando os sacerdotes colocassem a arca sobre os ombros pelos varais e andassem, o povo de Israel deveria seguir a direção em que essa arca estava sendo conduzida. Quem dava a direção não era os sacerdotes que conduziam a arca, era o próprio Deus. O que nos faz pensar que, além da presença de Deus, o símbolo da arca, além do pacto com Deus, da aliança com Deus, que simbolizava, ainda tinha essa questão de que a arca servia como guia espiritual, como orientação, como direção divina para aquelas pessoas. E isso nos faz pensar também que, da mesma forma como aquela arca haveria de conduzir aquele povo, de orientá-los, porque eles não conseguiam o caminho, era um símbolo também da direção divina. Da mesma forma, há uma lição para nós também, que nós devemos seguir a orientação divina. Talvez você pergunta, mas como que eu posso compreender a voz de Deus? Como eu posso ouvir a direção de Deus? Como eu posso saber que decisão tomar na minha vida? Como eu posso me orientar pelos mandamentos e os preceitos de Deus, uma vez que essa história está muito longe de nós? O autor de Hebreus diz que, havendo outrora Deus falado aos nossos pais, a linhagem, a descendência, pelos profetas, falou-nos agora, lá no século I ele está escrevendo, pelo seu Filho. E Jesus foi prometido desde o Antigo Testamento pelas palavras dos profetas. Então, de alguma forma, a orientação que nós temos para nos conduzir nessa vida é a palavra de Deus. Não existe muito segredo. Não existe muita receita.
se nós não seguirmos a palavra de Deus, se nós não a lermos, se nós não meditarmos a palavra de Deus, se não buscarmos instrução para a nossa vida na palavra de Deus, nós não teremos direção. Nós não saberemos para onde ir. Nós não saberemos como enfrentar os obstáculos da nossa vida. Portanto, nós devemos seguir a direção divina, a orientação divina, por onde conduzir, por onde andar, o que fazer, como fazer. E isso nós temos já registrado na palavra de Deus. Nós não precisamos mais descobrir a vontade de Deus, porque a verdade de Deus, a orientação de Deus, aquilo que Ele quer para nós, já está revelado, já está descoberto. A sua palavra é para nós a orientação. Assim como para essas pessoas aqui, a arca também servia como um guia. Por onde os sacerdotes levitas levarem a arca, é por onde o povo de Israel deveria também andar. Esse é o segundo princípio, ou ponto importante, ou lição importante, de seguir a orientação divina, seguir a direção divina. No versículo de número 5, Josué exorta agora o povo a buscar a santidade. E ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, ele fala ao povo, ele conversa com o povo. Se você ler o capítulo 3 de Josué com atenção, você vai ver que há muita dinâmica nesse capítulo. Josué está falando ao povo, Josué está falando ao sacerdote, Deus está falando com o povo. Os oficiais estão falando com o povo, as pessoas estão se movimentando, é um capítulo impressionante. E aqui Josué, então, chama o povo e exorta o povo e convoca o povo e diz o seguinte para eles, o versículo de número 5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Interessante que Josué não diz santificai-vos para que o Senhor faça, mas ele diz santificai-vos porque o Senhor irá fazer. Isso nos mostra, meus queridos irmãos, que as maravilhas de Deus, para muitas pessoas, as bênçãos de Deus, a graça que Deus concede, muitas vezes a pessoa não compreende exatamente e faz desse momento da sua vida, talvez uma vida espiritual próspera, de oração, de bênção, ou até mesmo na sua vida material, as maravilhas de Deus estão acontecendo na vida da pessoa e muitas vezes nós esquecemos da santidade. Nós esquecemos de viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. O Senhor faria, na manhã seguinte, maravilha no meio do povo de Israel. Ele abriria o Rio Jordão. Mas o povo deveria estar em concordância, em consonância com as maravilhas de Deus. Santificar aqui era meditar naquilo que Deus já havia feito com esse povo. Santificar aqui era tirar alguns deuses estranhos que tinham vindo do Egito, juntamente com esse povo. Josué diz, santificai-vos, porque o Senhor fará santidade e maravilha. Bênção de Deus e vida segundo a orientação de Deus são coisas que andam juntas. Mas muitas vezes o conforto espiritual, muitas vezes o conforto material, pode nos fazer displicente com relação aos mandamentos de Deus. Por outro lado, nós podemos também viver uma vida aquém dos mandamentos de Deus e da santidade de Deus e ainda assim esperar as maravilhas de Deus. O povo deveria tirar os deuses estranhos do meio deles, deveriam meditar sobre os atos poderosos que Deus havia feito desde o Egito, deveria refletir que eles eram um povo da promessa, mas ao mesmo tempo eles deveriam manter uma vida conforme o padrão de Deus. Esse é outro ponto, outro princípio. O povo deveria ter uma vida regrada, em comunhão com Deus, conforme a ordem de Deus.
E da mesma forma, nós, em nossa caminhada cristã aqui nesse mundo, devemos nos pautar pelos mandamentos de Deus, pelos preceitos de Deus, por aquilo que Ele ordena na sua palavra. Como fazer isso? Como saber quais são os mandamentos de Deus? O que Ele quer de nós? Leia a Bíblia Sagrada. Continuando no texto, o Senhor fala agora a Josué. Veja, Josué fala ao povo, os oficiais falam ao povo, agora o Senhor fala a Josué. O motivo de Deus falar com Josué foi para encorajá-lo, foi para orientá-lo. Moisés era um grande líder, uma pessoa que tinha uma grande comunhão com Deus. Era um homem respeitado pelas pessoas de Israel, mas Moisés tinha morrido. Mas a obra de Deus não pararia por causa da morte de Moisés. E o Senhor continua o seu plano com outras pessoas. O plano de Deus não para. Não há ninguém que possa dizer assim, ninguém pode me substituir. Não há ninguém. Não há ninguém insubstituível, porque Deus levará o seu plano avante. E Josué precisava ser encorajado para enfrentar essa liderança. Imagine 1 milhão de pessoas, mais ou menos. Imagine você conseguir trazer todas essas pessoas junto a você e obedecer o seu comando. Não era fácil. E Josué não conseguiria isso pela sua própria habilidade. Era necessário que o Senhor habilitasse Josué. Era necessário que o Senhor encorajasse a Josué para que ele não desanimasse diante de tão grande desafio. E Josué foi encorajado, foi animado pelo Senhor. E o Senhor chega para ele e diz, olha, assim como eu fui com Moisés, o grande líder de Moisés, aquele que esteve no monte 40 dias e 40 noites, aquele que recebeu as tábuas da aliança, aquele que viu o monte Sinai fumegar, fogo, raios, trovões, trevas, aquele que viu de alguma forma, de alguma maneira, ele viu algo de Deus. Moisés era realmente uma figura muito importante. E talvez Josué poderia se considerar pequeno demais para conduzir o povo de Israel para a terra prometida, mas Deus vem e encoraja ele e orienta ele. E agora Josué está fortalecido. E o Senhor diz a ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E Josué se fortalece, e o Senhor agora orienta a Josué dizendo assim, olha, diga aos sacerdotes, essa classe específica de pessoas que tinham algumas responsabilidades também específicas, diga aos sacerdotes que levam a Arca da Aliança, esse objeto sagrado, quando eles chegarem na beira do Jordão, na borda do Jordão, que eles parem ali. E parar ali significava esperar alguma ação, talvez, nem mesmo os sacerdotes sabiam, eles deveriam obedecer o comando de Deus. Novamente Josué chama um povo e certifica o povo da presença de Deus e do poder divino. No versículo de número 9 até o versículo de número 13. Disse então Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor. Não eram palavras de Josué, não eram planos de Josué, eram palavras do Senhor. Disse Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que lançará de diante de vós povos. Está aí a lista dos povos. Essa expressão nisto, ela é interessante, porque o que é nisto? Nisto, Josué fala, a partir do versículo número 13, porque há de acontecer, nisto que haverá de acontecer.
que assim que as plantas dos pés, a parte inferior dos pés dos sacerdotes, que levam, que conduzem a arca do Senhor, o símbolo da presença do Senhor e da aliança, assim que os pés deles, o Senhor de toda a terra, pousar as águas do Jordão, assim que eles colocarem a planta dos pés, a parte inferior dos pés, nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, cortadas, diz a nossa versão, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Imagine, irmãos, eles teriam que enfrentar povos nessa terra que eles haviam de conquistar. E o Senhor Josué está como dizendo a eles, olha, a prova de que vocês entrarão em Canaã e conquistarão a terra que eu já lhe dei, é que eu vou abrir o Rio Jordão. Porque eu estou no meio de vocês. Deus está no meio do seu povo. Deus se alegra por estar no meio do seu povo. No Antigo Testamento, Deus estava no meio do seu povo através de um objeto chamado tenda, que era um lugar onde Deus se manifestava. Deus também estava no meio do povo de Israel, quando eles andavam pelo deserto, e uma coluna de nuvem pairava sobre eles de dia, e uma coluna de fogo pairava sobre eles à noite, como que dizendo que de dia haveria sombra, e que de noite haveria claridade e aquecimento. Deus sempre se prontificou e sempre quer estar no meio do seu povo. E Deus esteve no meio do seu povo 2000 anos atrás, na pessoa de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. João diz que nosso Senhor Jesus tabernaculou entre nós. Em outras palavras, Ele armou a sua tenda entre nós, Ele esteve conosco. E certo dia, um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, o Senhor Jesus teve que repreendê-lo e dizer, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você ainda pergunta, mostra-nos o Pai? A presença de Jesus era a presença do próprio Deus na terra. Josué então diz que Deus estaria no meio deles, e que a prova que Deus lançaria de diante dele povos muito mais poderosos do que eles, era que que Deus abriria o Rio Jordão. Então Josué certifica ao povo da presença e do poder divino. E tudo isso são lições espirituais para nós, a nossa jornada espiritual. Nosso Deus também nos certifica que está no meio de nós, que habita em nossos lares, que está conduzindo a nossa vida, e Ele certifica também que Ele é poderoso, e não há nada impossível que Ele não possa fazer. Pense numa coisa impossível, Deus pode fazer. Talvez você esteja pensando na conversão de alguém, talvez você esteja pensando na solução de um caso tão difícil de alguém, não há nada impossível que Deus não possa fazer. Chegamos então no final do texto, do capítulo 3, onde o povo de Israel, milagrosamente, miraculosamente, atravessa o Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio comprido, era um rio em que, em alguns lugares, sua profundidade chegava a 5 metros. Era um rio largo. Era um grande desafio, um obstáculo para essas pessoas. Mas no versículo número 14, o narrador continua dizendo, tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, chegaram até o rio,
e os seus pés molharam a ponta, a beira, a borda das águas, e o Jordão estava transbordando porque era tempo da colheita. Parece que quanto mais difícil, é aí mesmo que o Senhor opera as suas maravilhas. Diz o texto que pararam-se as águas quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão. E ficaram como num montão. E aí a informação de que essas águas não pararam ali onde eles estavam. O narrador diz que muito longe essas águas pararam, perto de uma cidade chamada Adã. E quando você analisa, essa cidade também ficava a cerca de 20 quilômetros do Rio Jordão. Portanto, as águas do Jordão foram paradas 20 quilômetros antes. E imagine os irmãos, as águas escoaram para frente. E para trás, as águas ficaram tão longe, como se fosse um muro. E o povo de Israel passando pelo meio do Rio Jordão. Eu faço uma pergunta, você acredita nisso? Porque para muitas pessoas, isso é algo impossível. Para muitas pessoas, isso é um mito. Para muitas pessoas, isso é um conto histórico. Mas para nós é a palavra de Deus. Nós cremos nisso. E cremos que esse mesmo Deus que realizou essa maravilha no passado é o mesmo Deus de hoje. Muitas vezes, Ele não faz as mesmas coisas sempre, mas Ele é o mesmo Deus. E por fim, versículo 17, encerrando já essa nossa reflexão. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Se Deus podia fazer uma maravilha dessa, um grande milagre desse, com certeza Ele colocaria os seus filhos dentro de Canaã, a terra que Ele prometeu. E aqui há um outro princípio, que é o mesmo princípio do capítulo de número 1 de Josué. Deus abriu o Jordão, mas o povo tinha que atravessar. Era a oportunidade da vida deles, era a bênção da vida deles, era o privilégio da vida deles. Agora, alguém poderia, quem sabe, ficar com medo, quem sabe a hora que nós estivermos passando por meio desse val seco, quem sabe as águas voltarão. Alguém poderia pensar assim, a Bíblia não registra isso. E até parece que não houve essa dúvida. O povo estava confiante. Conforme o hino o corinho que nós cantamos, marcharemos. Marcharemos. Porque abrir o mar, vencer as dificuldades, vencer o sofrimento, vencer a dúvida, vencer a frieza, vencer a apatia, não está nas minhas forças nem na sua força. Está no Deus que realiza isso. Porém, quando Deus realiza esse milagre de nos dar uma luz para que nós possamos nos apossar disso e enfrentar e vencer esses obstáculos, Ele nos capacita para isso. Mas nós temos que atravessar. Mas nós temos que prosseguir. Se ficarmos parados, refletindo, e se ficarmos olhando o rio aberto, a oportunidade que chega, a bênção que vem, o privilégio que está diante de nós, vai passar. A bênção passa. A bênção da conversão passa. A bênção da santidade passa. A bênção da oração, do compromisso, a bênção do prazer em ler a palavra de Deus, as bênçãos espirituais, a confiança na vida eterna, nas promessas, o desejo e o prazer de ler as Sagradas Escrituras passa, vai, e nós ficamos, e o obstáculo continua em nossa vida. Eu não sei qual é o seu obstáculo nessa noite. Talvez o desânimo tenha batido a porta do seu coração. A dúvida.
muitas outras coisas. Mas o Senhor vai na frente. Ele lhe salvou, Ele lhe deu os bênçãos espirituais, Ele mudou e transformou o seu coração, Ele nos deu grandes privilégios, mas Ele não nos eximiu das dificuldades, Ele não tirou os obstáculos da nossa vida, mas Ele tem poder para remover esses obstáculos, Ele pode fazer isso. E quando Ele fizer isso, é necessário que nós tenhamos uma atitude, é necessário que a gente avance, é necessário que a gente entre. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, e que assim como o povo de Israel adentrou na terra prometida, nós vamos ver isso nos capítulos 6 e diante de Josué, poderíamos ver assim, leiam o livro de Josué. Da mesma forma, nós um dia adentraremos no nosso descanso. Porém, o nosso descanso não é aqui. Aqui nós sofremos, aqui nós temos dificuldade, mas nós temos que avançar. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite é: prossiga, ande, não pare, não desanime, porque quem vai dar a vitória a nós é o próprio Deus. Mas quando Ele fizer isso, avance, vá, se disponha, se decida, se dedique, leia a palavra do Senhor, frequente os cultos, ore, participe dos trabalhos, avance, não perca os privilégios. Que o Senhor abençoe o seu povo, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.